Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa tarde, André, meu nome é tal, vivo em Lisboa, tenho 31 anos. O meu problema vem da infância. O meu pai nunca foi presente, falecendo quando eu tinha 8 anos. A minha mãe nunca foi carinhosa, sempre foi abusiva e violenta, assim como o meu padrasto. Fui abusada desde muito pequena pelo meu irmão mais velho. Meu Deus do céu. Fruto desse abuso, aos 13 anos tive a minha primeira filha. Não, peraí bem. Você, com 13 anos, teve uma filha e que é filha do seu irmão. Meu Deus do céu. Gente, eu tô lendo esse e-mail agora junto com vocês, eu não li antes. Eu estou passado. Todo o crime foi coberto pela minha mãe, que me obrigou a dizer em tribunal que tudo foi consentido. Tudo isso me fez ser uma adolescente solitária, com medo de não ser aceita por ser mãe e ainda por cima a procedência dessa gravidez. Passava o meu tempo livre em jogos online, me relacionando à distância, pois seria mais fácil, porque assim não tinha de falar tanto sobre a dura realidade que era a minha vida. Vocês estão entendendo? Por que eu digo que às vezes os relacionamentos à distância, hoje em dia, eles são válvulas de escape? Tá vendo? Aqui está um caso concreto. Em outras situações, o relacionamento à distância é porque eu me sinto uma pessoa insegura comigo. Então eu me sinto uma pessoa feia, eu não consigo ver valor em mim, né? Então eu tenho medo do encontro pessoal. Em outros casos, é porque a pessoa é casada, então ela foge, né, do encontro. Em outros casos, é porque o homem que você está conversando não é um homem, é uma mulher. Em outros casos, a mulher que você está conversando não é uma mulher, é um homem, tá? Que está lá, né, na casa dele e sente o desejo de se passar por mulher, de, né, se relacionar com um hétero. Até que conheci um jovem na internet onde iniciamos um relacionamento totalmente tóxico. Ele passava a vida a descartar-me, esfregava na minha cara outras mulheres e por vezes usava a família como desculpa para terminar. Sentia um apego emocional muito grande, corri atrás, me humilhei, me abandonei completamente. Ou seja, você reproduziu o seu habitat. Esse foi o habitat onde você cresceu. Então agora você reproduz esse habitat. Tá vendo, gente? Como a gente... Eu reproduzo situação de humilhação, de abandono, onde a pessoa me coloca lá para baixo, onde a pessoa me desconsidera totalmente. Em meio a esse sofrimento que durou alguns anos, pois esse relacionamento iniciou quando eu tinha uns 17 e foi até os 20. Aos 20 conheci outro rapaz que tinha a mesma idade que eu e passamos a nos relacionar. Admito que não sentia tanto amor por ele, mas como tinha aquele passado e estava a sofrer, decidi que seria uma forma de seguir em frente. Com um mês de relacionamento, fomos viver juntos, sentia-me feliz. Nossa, mas para quem nunca nem namorou assim, com um mês já foi viver junto, aí já agiu pela precipitação também, né? Ele queria muito ter um filho dele e eu sentia que não estava preparada para isso. Mas, em meio de tanta insistência, acabei por ceder. Engravidei e tudo ia bem, até que no fim da gravidez comecei a sentir-me sozinha. O bebê nasceu e já na maternidade me senti muito abandonada. Os 2 dias de internação sempre sozinha, ele com várias desculpas. O tempo foi passando, o bebê chorava muito e nunca queria comer. Eu estava a passar um inferno no relacionamento sentindo a rejeição. Ele perdeu o emprego e então decidimos ir viver com a mãe dele. Lá ele conseguiu o emprego e eu também. A mãe dele ficava com o nosso filho e a vida parecia estar a se encaixar. No dia do meu aniversário, eu ia trabalhar e ele iria estar de folga. Então ele foi com o menino levar umas vacinas, enquanto eu fiquei um pouco mais na cama. Quando eles voltaram, ele veio me acusando, falando que eu o estava traindo e que eu deveria ir para a rua e que o menino ficaria com eles. A mãe dele e a irmã me bateram.
mas em momento algum larguei o meu filho. São de lá e ele veio atrás de mim, dizendo que iria ficar comigo do meu lado. Nós 3 fomos para um abrigo para nos organizarmos. Peraí, bem. E aí você traiu com como? Como assim? Conta melhor essa história, gente. Não, porque o cara chega falando que você o traiu, mandando você pra rua, você apanha da mãe... E você não vai falar nada, você não vai contar, André, ele falou que eu traí, que eu tô falando de tal, não sei de onde ele tirou essa história. Você não vai falar isso pra nós aqui, pelo amor de Deus, bem. Nesses primeiros dias ele conseguiu um emprego na zona. Bom, zona deve... O que será que deve ser zona no português de Portugal, gente? Aqui pra nós, meu bem, emprego na zona, eu vou até procurar aqui no Google o que é zona no português de Portugal. Zona no português, zona, português de Portugal. Não apareceu muita coisa aqui não, bem. Português, faixa, cinta, área, parte, mas isso aqui é o nosso português também, né? Espaço de terreno destinado a determinadas culturas ou produções. Tá, tudo bem. Foi trabalhar na zona. Passou a ficar cada vez mais distante. Alugou um quarto e me abandonou com o menino nessa instituição. Eu fiquei sabendo que ele estava se envolvendo com outras mulheres. Mas mesmo assim, de vez em quando vinha me buscar prometendo recompor a nossa vida transação, e logo me descartava. Sofri muito. Nessas vezes o meu período atrasou e eu pensei que estava grávida. Então eu disse-lhe e ele disse para ir no hospital abortar e que fosse sozinha porque ele não tinha tempo. Mediante isso segui em frente. Passado uns meses ele voltou a conversar comigo e voltamos a viver juntos por causa do nosso filho. Mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. O tempo foi passando, o sentimento foi morrendo e acabamos por viver na mesma casa sem um relacionamento amoroso. A minha filha, que estava a viver com a minha mãe, foi retirada pelo conselho tutelar e então provei na justiça que eu tinha condições e, mediante isso, ela veio viver comigo. Nesse tempo que tudo aconteceu... porque a sua filha, fruto da sua relação de abuso, morava com a sua mãe. Meu Deus, coitada da menina, morar com uma mulher daquela, né? Aí ela foi viver com você, sua filha. Nesse tempo que tudo aconteceu, havia um homem que sempre me convidava para sair. Isso já tinha uns 10 anos, mas nunca me permiti porque estava a viver todos esses problemas e também queria respeitar a pessoa que vivia comigo. Então, no dia do meu aniversário, de 31 anos, que foi uns 10 meses atrás, da data que estou enviando esse e-mail, ele me ligou desejando feliz aniversário. Desde esse dia que fomos nos falando todos os dias, me abri com ele, contei toda a minha história de vida. Ele começou a falar que queria uma família e filhos, que já tinha 40 anos, foi casado, mas que não tinha dado certo. Começou a falar de amor, que queria me fazer feliz. Decidimos nos encontrar. No dia voltei a lhe perguntar a idade e ele me disse que tinha 40 anos. Fizemos amor, ele me mostrou a casa dele, disse que quando fôssemos viver juntos, que mudaríamos a decoração e tudo mais, que nunca amou assim uma mulher, um monte de promessa me olhando no olho. Tomei pílula do dia seguinte porque aconteceu um acidente. Ele comprou e até aí tudo certo. Fomos saindo e então ele começou a me pressionar sobre vivermos juntos porque ele dizia que não vivia sem mim. Daí eu disse-lhe que estava falando com o meu ex que provavelmente ia sair de casa. Daí ele veio falar que não era assim, que eu não podia mudar de casa assim. Eu fiquei magoada, pois ele que estava a pressionar a situação. Fiz contato zero, em 4 dias ele fez de conta que nem me conhecia. Não me aguentei e falei com ele sobre o ocorrido. Voltamos a estar juntos e com isso vieram de novo a mim promessas e blá blá. Até que descobri que ele tinha 54 anos, não 40. Nossa, mas uma diferença de 14 anos. Ou seja, se aí por aí você vê como a pessoa é. Ele se desculpou a dizer que se eu soubesse a verdade não ficaria com ele. Como estava envolvida, deixei passar. Mas uns dias eram brigas, outros era amor. Dizia coisas que me magoavam, falando que não iria ter família nenhuma comigo porque eu era casada, sendo que eu queria ir viver com ele. Depois passávamos uns dias sem falar e lá vinha ele. Enfim, quando estávamos juntos ele falava que queria filhos e era o sonho dele, e que eu iria concretizar o sonho.
Até nome da criança ele escolheu. Um dia acordei com uma mensagem de término falando que não me queria mais, iria seguir com a vida dele e que ele era estéril. O meu mundo nessa hora caiu. Fiquei muito triste e não consegui parar de chorar, mas segui em frente. Passado uns 3 dias já tinha superado. Daí, quando ele viu que eu estava de boa, ele voltou falando que eu não o amava porque tinha seguido com a vida tranquilamente. Não, você não me ama porque você seguiu com a vida tranquilamente. Então quer dizer que você queria que eu ficasse me descabelando. Então você é o tipo que gosta de ver a pessoa sofrer. Você é sádico. Mentiroso também. Desde essa altura, volta, separa, percebi que é um padrão. Ele não vai sair disso. Ele só usa sexo. Está brincando com o meu sentimento. E no fim das contas, eu fui aceitando isso porque sofri no passado e me contentei com migalhas. Então se você tem consciência disso, é mais fácil. Eu fui aceitando isso porque sofri no passado, me contentei com migalhas. Bom, então se eu já tenho consciência disso, já é meio caminho andado. Porque tem gente que acha que a migalha é o banquete. A pessoa nem reconhece que é migalha. A pessoa acha que o pouco é tudo. Se você já consegue reconhecer que é migalhas, já é meio caminho andado. É isso que eu mereço? Não, mas eu estou reproduzindo o passado. Bom, então está na hora de eu quebrar com ele. No passado, eu era criança. No passado, eu não tinha senso crítico, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu achava que eu que era errada. E com isso, eu não estou minimizando a história, pelo amor de Deus, pelo contrário. Estou realçando o quão horrorosa é essa história. Só que agora, como adulto, eu não quero reproduzir, porque eu consigo ter consciência do quão horrorosa foi a história e que aquilo nunca deveria ter acontecido com uma criança. E agora, como adulto, e o adulto protege a criança, não é? Então agora eu, como adulto, eu tomo o lugar dessa criança. Então, como adulto, eu me protejo. Eu não vou permitir me sujeitar a isso, a esse mentiroso, esse sádico, aquele foi o lugar onde aquela criança cresceu. Eu, como adulto, eu escolho o lugar onde eu quero morar. Eu não quero reproduzir aquele local. Eu não preciso. O meu habitat tem que ser outro hoje. Eu não vou reproduzir aquele habitat de sofrimento onde eu era humilhada. Eu não, credo. Agora, como adulta, eu deixo a criança lá atrás e agora eu escolho o lugar onde eu quero morar. Eu escolho o meu habitat. Eu quero um habitat onde eu sou respeitada. Eu quero um habitat onde, em primeiro lugar, eu me respeito, eu me acolho, eu faço as pazes comigo. Estou fazendo terapia, estou a aprender a me amar e perceber que eu mereço mais. Enfim, essa é a minha história, muito longa, e existem muitas coisas que eu nem mencionei, mas já dá para perceber. Um beijo. Então, quer dizer, você também só está conseguindo escrever isso do jeito que está escrevendo agora porque está fazendo terapia. Vocês estão entendendo a importância da terapia? E eu não estou falando isso porque ela faz terapia comigo, porque ela não é comigo que ela faz terapia. Mas vocês estão entendendo a importância do processo terapêutico para tirar as pessoas de situações? Tá vendo? Com a terapia eu já enxergo que é migalha. Com a terapia, olha aqui, eu estou a aprender a me amar, perceber que eu mereço mais. Porque você tá vendo? Sem a terapia, por vezes a pessoa não consegue, ela nem consegue entender que ela merece mais. Por quê? Porque ela internaliza aquela coisa lá da criança, fica internalizado, fica cristalizado dentro da pessoa. Ainda bem, minha querida, ainda bem que tudo isso está acontecendo. E que tá vendo, gente, um e-mail desse serve de alerta. Você, de repente, está passando por situações, você se identifica com isso. É o alerta, é o momento que eu falo, opa, pera lá, deixa eu colocar as coisas em ordem em mim aqui, pelo amor de Deus. Preciso fazer as pazes com o meu passado, deixar a criança, eu sou adulto agora aqui. Aliás, se você quer saber sobre os meus atendimentos, quer vir aqui para o atendimento, para que a gente possa conversar, para que eu possa mergulhar na sua história. Aqui, atendimento online, a gente batendo papo. Eu, enquanto você fala, vou digitando, vou escrevendo, vou fazendo a sua história aqui. Porque no próximo atendimento eu já preciso estar com a sua história na cabeça para a gente se aprofundar mais ainda e ir se aprofundando. Então, quer vir aqui para o atendimento?
é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.